Sejam bem-vindos a mais um Arena Reinforce, onde a gente conversa sobre cibersegurança de uma forma simples e descomplicada. Onde a gente tenta deixar esse assunto de uma forma que dê para entender. Eu me chamo Amir Velho, sou responsável pela área de operação da Reinforce, e a Reinforce é uma empresa que tem dois grandes pilares, um voltado para monitoramento de marca e outro voltado para gestão de vulnerabilidade, onde dentre os módulos que a gente atua também no processo de segurança, de desenvolvimento, e esse vai ser um dos tópicos que a gente vai abordar aqui hoje, numa série aí de outras conversas que a gente teve dentro do mesmo assunto. Nessa edição, eu tenho a satisfação de receber o Rafael, depois eu vou para Rafa, mas o Rafael Tomazelli aqui conosco. Além de ser podcaster no Fala Mais Coda, ele também é CTO, não apenas de uma, mas de duas empresas aí, a Verzel e a Devaria, e a ideia nossa vai ser falar um pouco sobre isso. Rafa, é uma honra tê-lo aqui. Eu gostaria primeiro e desde já agradecê-lo por ter aceito o convite e por compartilhar um pouco do seu dia a dia e daquilo que você tem visto do mercado. Eu que agradeço o convite. Olá, todo mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você está assistindo, ouvindo. Pode chamar de Rafa mesmo, eu prefiro. A única pessoa que chama de Rafa é minha mãe, e geralmente é porque eu fiz alguma coisa errada, então é Rafa mesmo, tá? E vamos trocar ideia, colocar o dev aqui do lado do pessoal aqui de segurança, de vulnerabilidade. Vamos ver aí como que vai sair essa treta. Exato, que joia. Eu acho que acho que tem alguns pontos bem interessantes aqui, né? A gente costuma, às vezes, brincar que o segurança é o freio de mão e a gente vai poder discutir um pouco nesse sentido. Rafa, antes da gente começar a falar propriamente do CNPJ, a gente gosta de entender o CPF, entender a pessoa física que está por trás do profissional. Em outras palavras, a gente gosta de entender um pouco da história, de como que você chegou até onde você está hoje. Isso porque muitos daqueles que nos assistem estão começando na carreira. Se você puder contar um pouquinho de onde você vem, você nasceu aqui em São Paulo mesmo, mudou para cá, família, conta um pouquinho sobre você para nós. Claro, claro. Eu tenho 35 anos, sou nascido em Guarulhos, então quase paulista. Trabalho com tecnologia, já vai fazer 18 anos. Eu comecei com tecnologia entre os 16 e os 17 anos ali por causa de um primo. Eu tenho um primo que é 6 anos mais velho, que foi uma grande referência na minha vida, eu sempre falo dele. É aquele primo mais velho que, como eu não tenho irmão, sou filho único, par de mãe, ele serve como referência, né? Então ele gostava de avião da Força Aérea. Eu comecei a gostar de avião da Força Aérea, depois gostou de tecnologia, então ele foi muito referência para mim. Hoje ele trabalha, inclusive, ele é um gerente de projeto incrível na HDI hoje, e aí foi uma referência muito legal, assim, um admira muito o outro. E eu entrei com tecnologia, comecei a fazer aquele ensino médio técnico, né, que algumas escolas particulares têm. Tive o privilégio de estudar em escola particular, embora não vim de nenhuma família, né, de poder aquisitivo, mas minha família valorizava muito, né, pagar um ensino. E aí eu fiz aquele ensino médio técnico. No terceiro ano eu tive programação, isso era VB 2005, 2004. Muita gente nem sabe o que é VB6 aí, tá tudo bem. E aí eu tive uma oportunidade de conseguir um estágio em Java. Comecei esse estágio em Java, eu não estava nem na faculdade. Entrei na faculdade de Ciências da Computação, fiz os 4 anos. Depois disso eu tenho uma segunda profissão, eu sou músico profissional também, então tenho um pouco, né, ali um pezinho na música. Todo o pessoal de dev, de tecnologia tem um pezinho na música, vocês sabem bem, né? E aí, assim que eu terminei Ciências da Computação, entrei numa faculdade de música, fiz ali um período e depois na sequência entrei no MBA. Nesse MBA foi onde eu conheci meu sócio, que a gente formou a fábrica de software, né? E dali para frente a gente foi trabalhando. Além disso, passei por empresas, eu acho que isso foi um ponto importante que fez eu crescer muito rápido na carreira. Eu passei por muitos projetos muito rápido, então eu fui dos 17 até os 21 anos, eu passei por pelo menos umas 7, 8 empresas. Eu trabalhava em fábrica de software, então eu acho que eu nasci em fábrica de software, né? Por isso que eu tenho essa pegada de fábrica de software, que é de fazer projetos rápidos, entregar e etc e tal. Então, nesses 4 anos, eu passei praticamente por uns 7, 8 clientes, que fez eu pegar muita regra de negócio separado. Dali eu já virei arquiteto de segurança. Então, eu tive uma carreira muito rápida, assim, com 23, 24 anos, eu já era arquiteto de sistemas do Citibank, por exemplo, global, trabalhava num time global e tudo mais.
Com 25 para 26 eu montei minha fábrica de software, né, ali com o Dani, ali foi onde a gente começou a trabalhar com clientes. Em 2019 a gente começou a operação, tive a oportunidade de começar com 2 grandes clientes, eu comecei com o Hospital AC Camargo e com a Shell, aqui do Brasil. A gente começou com 2 grandes clientes. Sou grande já. Assim, nasceu a empresa com 6 devs, sabe? Tipo, a gente já nasceu com um time legal e hoje eu tenho um pouco mais de 90 devs comigo, Uau. a gente já tem um faturamento legal aí, a gente já tem um time legal, eu tenho em média 12 mil horas de fábrica de software hoje por mês. E aí, nesse meio do caminho eu fui começando a entender que a educação ela era um caminho, até um pouco do que a gente estava conversando aqui fora, da gente melhorar todo esse ecossistema que a gente tem. Em 2021 eu comecei a segunda startup, que foi a Devaria, que o objetivo era a gente distribuir um conhecimento de tecnologia de programação para as pessoas. A gente alcançou 11 mil alunos agora, finalzinho de 2023, está quase 12 mil agora em 2024. E no finalzinho de 2023 a gente recebeu uma oferta de fazer um M&A com o Grupo Primo, de assumir a plataforma de tecnologia do Grupo Primo, que é a Start, onde a gente começou a operação no final do ano passado e agora a gente vem trabalhando algumas coisas com eles. Resumo rápido, porque senão muita coisa para falar. Excelente, na verdade, além de ser um resumo rápido, mostrou aí um caminho muito interessante. Dentro disso, até pelo que você comentou, então assim, você toca a nossa área de inteligência, eu brinco aqui que é o Brunão, vocês já tiveram oportunidade de conhecê-lo em outros episódios, mas ele também falou que você tem filho. Tem. Cara, como que você consegue conciliar tudo isso? É o famoso não consegue, né? A gente faz do jeito que dá, mas é puxado. Hoje eu tenho as 3 empresas, eu tenho o podcast, né? Eu tenho o Coda Mais Fala, que sai 2 episódios por mês. Eu dou aula na FIAP, inclusive hoje à noite eu tenho aula na FIAP, eu sou professor de pós-graduação na FIAP, e tenho meu filho. Então, em resumo, praticamente eu tô trabalhando, eu tô com meu filho. E aí eu tento... Para mim, a música, ela ainda hoje, ela já deixou de ser um ato profissional, né? Eu entendi que quando eu virei executivo, que eu não conseguia mais fazer 2 coisas ao mesmo tempo, mas hoje a música, ela é meu saco de areia, sabe? Quando você precisa ir pro boxe, então meu ensaio é segunda-feira, 10 horas da noite, o horário que tá todo mundo dormindo, eu vou pro estúdio tocar. Excelente. E agora indo um pouco para esse lado, Rafa, voltado para o lado profissional, então assim, mais de 20 anos de experiência aí, pelo menos de quando começou, acho que está dando mais ou menos isso pelo que você falou. A questão de transformar ou de ir para a área de negócio, mudar a carreira, sair da área de desenvolvimento, como foi isso? Conta um pouco desse processo e como chegou a essa decisão. Não foi um processo bonito, né? Às vezes a gente acha que o caminho é muito fácil, né? Eu fui gerente de uma fábrica de software antes de ter a Verso, que, cara, eu construí um legado muito legal lá, eu fui, né, comecei a fábrica de software com eu e mais 2 e saí de lá, tinha mais de 300 devs, então assim, a gente construiu uma parada muito legal, e o CEO, que foi uma grande referência, que foi um grande mentor para mim, que é o Marco Tavares, se ele estiver ouvindo, assistindo, eu vou mandar para ele, vou mandar um abraço pro Marco, ele sempre pegou muito no meu pé nessa ótica, do tipo, Rafa, você precisa sair um pouco de botar a mão no código, você já é gerente de uma fábrica, você já é quase um executivo aqui dentro, né, da nossa empresa, você precisa sair um pouco do operacional. E para mim foi bem difícil, tá? Mas no final das contas, o que você aprende com fábrica de software, né, principalmente quem tem essa jornada, que eu acabei trabalhando com fábrica de software minha vida inteira, eu acho que as únicas exceções foi quando eu fui arquiteto de sistema. Então eu fui arquiteto de sistemas na Caixa Econômica e no Citibank. Tá. Mas mesmo assim, no conceito da Caixa, eu era meio que uma fábrica de software, porque a Caixa ela tem 300 projetos, 500 projetos, então você não consegue ficar fazendo, nossa, passei 2 anos trabalhando no mesmo produto. Isso não existe. Então eu sempre tive esse conceito de absorver regras de negócio e transformar isso em código rápido. E aí, quando eu fui virando para a fábrica de software, né, quando eu fui virando executivo, eu fui entendendo que no final das contas isso é uma habilidade que poucas pessoas têm, que é de conseguir ouvir o que alguém de produto fala, entender a necessidade e transformar isso em um projeto viável, porque o que você vê hoje, eu não estou nem querendo comentar sobre fábricas de software, aqui não é a intenção de denegrir nenhuma delas, mas o que eu ouço de feedback de outras clientes, né, de outros fornecedores, é que tem muita fábrica de software, muito time de projeto que promete e não entrega.
porque não consegue analisar, não vê as nuances, etc e tal. Então o grande desafio foi nisso, e aí eu acho que o mais difícil não foi eu fazer isso, o difícil foi quando você começa a escalar, porque eu preciso que 90 Ensinar pessoas, isso. eu preciso que 90 pessoas, porque eu fui meio que forjado, então pra mim era natural, mas Sim. quando você passa isso pro próximo, aí começa a ficar difícil, né? Então eu acho que o desafio tá muito mais em passar para as pessoas do que efetivamente eu meio que fui forjado nessa pegada. Entendido, entendido. Eu acho que tem uma questão que você falou também, você tocou na introdução, e eu lembro de um grande amigo também, hoje amigo, mas na época aprendi muito com ele, que é o André Pádua, e a gente uma vez sentou para poder tentar discutir perfil de System Engineer, né? De profissional que vai justamente entender a dor e transformar aquilo em uma especificação. E quando a gente foi conversar sobre isso, a gente viu que tinha um lado arte, né? Tem um lado que é um soft skill, tem um hard skill, mas tem também alguma coisa que vai além, né? Como que Concordo. você vê essa parte do lado arte? E daí vem uma pergunta que é uma curiosidade dentro do que você acabou de falar. Você conseguiu tirar a mão de codar? Ou seja, ou hoje ainda dá aquela coceirinha? Fala um pouco disso em termos de carreira. Você vê que dá para se afastar completamente? Ou você vê aquele determinado colaborador seu com uma dificuldade e fala, peraí, deixa eu pôr a mão aqui que eu acho que eu consigo ajudar ou instruir ou guiar? Vou falar das duas coisas, da arte e dessa questão de codar. Então, assim, eu acho que o fato de eu ser músico, né, e quando você estuda música, 99% das pessoas que estudam música, tirando quem é músico profissional, estuda música para tirar uma música. Então, assim, eu quero tocar um violão bem, eu quero tocar, né, uma guitarra bem, eu quero tocar uma bateria bem, porque eu quero tocar aquela música. Então, o que a gente aprende quando a gente aprende na música? Eu acho que isso é muito valioso para a área de tecnologia. A gente aprende a escutar e replicar. E isso, por que isso é importante? Porque o nosso trabalho, quando a gente fala com a área de produto, é justamente esse. O cara pede, eu tenho que escutar, e a escuta não pode ser passiva, ela tem que ser ativa. Eu tenho que escutar e ir fomentando perguntas para que eu consiga entender o todo. Então, por exemplo, quando a gente ouve uma música, a gente já ouve a música mixada. O projeto final. O nosso trabalho como programador, como gerente de fábrica de software, como executivos, é ouvir o que o cliente falou e já transformar aquilo numa música, de certa forma. E aí eu acho que esse é o lado da arte. Então, assim, é você conseguir ter uma escutativa. E tem uma coisa que eu sempre falo, eu falo muito nas aulas, que eu vejo arte na programação porque eu posso pegar nós três aqui e cada um faça o mesmo algoritmo. A gente vai desenvolver de formas diferentes. O if é diferente, a forma como você vai escrever, o comentário é diferente, ou seja, tem um lado de cultura. Tem um lado de como você foi formado para codar. Então, enquanto a gente não tiver inteligência artificial 100% codando pra gente, ainda vai ter um lado humano, ou seja, vai ter arte. Então eu acho que sim, programação tem muita arte, e eu acho que esse lado de eu ter a escutativa, de eu ter esse trabalho do músico, de ouvir a música para tirar, me ajudou a escutar o cliente, entender o que ele precisa, e aí eu sempre treino a minha galera de sempre pensar as coisas meio que de fora, né? Você tem que enxergar o todo. Se não enxergar o todo, você não consegue. Trazendo para essa linha agora de continuar programando, eu dou aula, então hoje as minhas cadeiras todas dos MBAs, eu sou professor da FIAP, acho que o mais técnico, então nas minhas aulas, a galera sempre chega assim, nossa Rafa, tava de boa o MBA, chegou você aqui, botou código, eu falei, gente, desculpa, mas Precisa. vocês vão ter que passar por um código comigo, a turma de hoje, desculpa, mas vocês vão sofrer com isso também. E como tem o Devaria e a Start, eu acabo deixando essa minha parte de codar para dar aula. Então eu transformei esse meu amor pela programação para ensinar os outros. Então eu estou sempre codando. No dia a dia eu evito. No dia a dia eu evito um pouco, por quê? Porque hoje eu já nem sou mais tanto diretor de tecnologia. Hoje minha principal cadeira eu sou diretor de vendas, então eu sou o principal vendedor da empresa. Então hoje eu não fico muito a par da operação justamente para deixar os meninos ali, mas sempre quando tem um projetinho que alguém fala, Rafa, isso aqui. Não, mano, tá fazendo isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então beleza, então vai lá e ajusta. Então acaba não tendo jeito. Não tem jeito. Você sabe que eu tenho um vídeo da minha filha com, sei lá, um pouco mais de 3 anos, talvez um pouco antes de 4, começando ali falando, explicando o que era algoritmo. E eu acho que isso é uma questão que você tocou que é bem interessante, ou seja, quer queira, quer não, a próxima geração, ela vem aí já sabendo coisas que a gente aprendeu mais tarde. Muito letrada. Exato. E acho que isso vai ser necessário em diversas profissões, como já tem sido,
mas a tendência é que você ter talvez um no-code ou um low-code faça parte do trabalho de um médico, faça parte do trabalho de De um certa advogado. forma, eu acho. E acho que quando a gente traz isso para um começo, ajuda, né? Acho que tem a ver com isso de talvez ensinar a música ou ensinar a arte desde pequeno, né? Não, e a gente não sabe, por mais que, falando agora de projeção do futuro, obviamente que é uma tendência que a parte de braçal do código, ela deixe de existir. Uhum. Uma questão de 20, 30 anos, não sei quanto, mas vai deixar de existir. Porém, sempre vai ter que ter alguém por trás para cuidar desse Certamente. código, ou seja, não vai deixar de ter programador, vai ter menos, mas vai ser necessário. Só que quando você ensina lógica, e eu acho que lógica de programação, a lógica aplicada, vou até tirar a lógica de programação, mas lógica aplicada, se a gente isso entrar no ensino básico, porque eu vejo que a maioria das crianças, elas não são instruídas a pensar logicamente. E aí não adianta você ter o low-code, você pode ter a ferramenta que for. Se você não souber pensar estruturadamente, e a gente está indo para uma geração que cada vez mais é imediática, né? Então, assim, vê-se um vídeo de 15 minutos e de 15 segundos e já entende-se que domina. Então, se você não ensina a pessoa a pensar sequencialmente, fica muito difícil, né? Não, perfeito. Esse é um dos pontos, inclusive, que nós vamos falar um pouco mais, porque acho que, quer queira, quer não, a gente passa não só pela técnica, a gente passa pela pessoa, e daí acho que essa questão de gerações pega bastante. Mas antes da gente falar especificamente sobre isso, Rafa, existe uma série de metodologias, existe uma série de ferramentas dentro do processo de desenvolvimento. Sim. Então, a gente pode falar que tem Scrum, Kanban, Ágil. De fato, você vê que existe a ferramenta ou quando você vai ensinar, quando você vai instruir, é uma mescla de metodologias para poder ajudar ou para poder sair do outro lado com o desenvolvimento? Cara, eu acho que pensando no estudo, eu vou falar primeiro para quem está estudando. Para quem está estudando, eu acho que aprender a dividir as suas atividades num Kanban, eu acho que ela é útil para você segregar ali estudos, mas eu não acho que nenhuma delas vai fazer um diferencial na ótica de estudo. O que talvez que possa fazer não são as metodologias de gestão, mas sim as metodologias de estudo, Pomodoro, ali todas essas coisas. Eu acho que para quem está estudando faz mais sentido essa linha. Agora, para gerenciamento de projeto, e aí talvez isso possa ser até provocativo para o pessoal que está assistindo, vai depender muito do modelo de trabalho também, tá? Eu acho que muito se fala de híbrido, presencial, etc e tal, mas dependendo do modelo, eu acho que o modelo de gestão também muda, depende também da maturidade. Então, assim, eu que tenho fábrica de software, eu vou ter times muito seniors e times muito juniors. A metodologia vai depender muito da senioridade e do modelo. Hoje, 90% da Verso é de fora de São Paulo. Então, eu trabalho quase 100% remoto, né? Então, eu tenho aqui, né, o headquarter aqui em São Paulo, mas 90% da galera não é daqui. Então, a gente tem que ter ferramental. Hoje, a gente usa um escritório online, que é o Getter, que é para que a galera se sinta parte de alguma coisa. Nesse formato, a gente trabalha muito com metodologia ágil, a gente trabalha com Scrum, mas eu acho que o Scrum por si só ele não salva a pátria. Então o que a gente tem percebido? Embora a gente use Scrum em 100% dos projetos, tem se feito necessário uma coisa que a gente tinha muito no PMI antes, que era levantamento de requisito. Então, o que a gente tem feito hoje? Hoje a gente começa um projeto no modelo do Scrum, mas a gente cria uma sprint 0 antes de fazer essa sprint 1, que é onde efetivamente começa o projeto, que é o sprint que entra o arquiteto, o tech lead, o PO, e antes de alguém botar a mão no código, eles refinam escopo, para que quando chegar o time de desenvolvimento, de QA, de qualquer coisa que seja necessária, a gente consiga já ter um pouco mais de insumo de refinamento. Porque eu vejo que o ágil, se ele não é bem aplicado nesse, e não tem, acho que tem muitas empresas que têm sucesso com ágil, mas se ele não é bem aplicado, eu vejo que tem muita empresa que sai no Go Horse e aí na primeira sprint patina demais e vira o ágil que não entrega nada, entendeu? Não, fica patinando. Eu acho que é um pouco daquele princípio de investir na fase de planejamento para você ter um sucesso na fase de execução, né? É que a gente veio né, acho que nós aqui pegamos esse modelo de gestão aí do PMBOK, que ele fazia com que você estimasse tudo até a última vírgula para depois desenvolver, ou seja, gastava-se 10 meses em refinamento e 2 meses em desenvolvimento. Hoje o mercado é muito volátil, não dá tempo de fazer isso. Então, assim, não é um trade-off do tipo assim, ou faz 10 meses com 2 ou faz 2 meses sem nada. Vamos fazer 3, um mês de refinamento e 2 meses de desenvolvimento vai dar no mesmo. Então eu acho que tá no momento de a gente juntar o que dá certo para cada um, sabe? Perfeito. E outro ponto interessante,
a nossa área de inteligência também levantou uma fonte aqui que cita que tem cerca de 250 e 2.500 linguagens. Então, ou seja, a quantidade, a variação é muito grande. Como é o processo hoje de decidir o que vai adotar para um projeto? Legal. Ou seja, quando você começa o projeto, você falou que tem essa fase de refinamento, mas tem uma fase que você tem que tomar escolhas. Você tem que falar, olha, vou por esse caminho ou não vou por aquele. Como que é a decisão da linguagem, Rafa? A primeira coisa que a gente faz é levar em consideração o ecossistema que o cliente já tem. A gente nunca muda muito o ecossistema. Isso é uma coisa que eu aprendi e que a gente veio dissecando ao longo dos anos aí. É muito difícil você trazer o engajamento de um cliente quando você chega querendo mudar o mundo dele. Então, assim, pensa, tem um time de desenvolvimento lá, tem um time de segurança, tá todo mundo acostumado com o C#. Aí você fala, não, vamos fazer agora em JavaScript, para tudo. Você vai ter ali os stakeholders, você vai ter muito mais dificuldades. Por quê? Porque eles não dominam, eles não vão dar evolução. Então, o primeiro marco que a gente respeita a tecnologia que o cliente utiliza. Porém, a gente olha sempre o produto. Uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, principalmente os de MBA, que já tem um pouco mais de maturidade, não existe bala de prata de tecnologia. O que existe é a melhor tecnologia para o melhor produto. Isso existe. Então, eu vou fazer algo que envolve mineração de dados. Opa, existe uma tecnologia. Eu vou fazer algo que envolve aqui percorrer arquivo Excel. Existe uma outra tecnologia que é mais performática. Então, a gente sempre olha o produto, né? A gente vê que a Verse ela é uma fábrica de software sempre orientada por produto. Então, a gente entende o produto, a gente não fala de linha de código, a gente não fala de nada, a gente fala de produto e refinamento. Vamos entender como que o cliente ganha dinheiro, como que ele pretende vender, qual que é o público-alvo, ou seja, a gente mapeia todo o produto e depois disso a gente vai para o técnico. Então, a gente inverte a roda, né? Geralmente a galera se preocupa muito com o desenho de solução em vez de efetivamente se preocupar com o produto. Então, assim que a gente tem o produto, fica fácil a escolha. Porque eu já sei, ele vai precisar de um aplicativo mobile, mas esse aplicativo mobile precisa rodar num desktop. Opa, eu já sei, tem que ser Flutter. Entendeu? Coisas meio óbvias, assim, que a gente sabe quando a gente olha para o produto e não efetivamente quando a gente olha para a tecnologia, sabe? Excelente. Acho que é um bom ponto e você tá, o que você está frisando acho que está muito mais ligado ao negócio, né? Porque quer queira, quer não, isso é um ponto que quando eu converso com o pessoal da área técnica em geral, eu costumo ressaltar, o desenvolvedor ele está muito mais ligado ao negócio, porque ele está conversando direto com o demandante do negócio. Exatamente. Isso é um privilégio, né? Sim. Todo privilégio traz consigo uma responsabilidade, mas é um privilégio porque você consegue entender para onde a empresa está caminhando, às vezes até mesmo antes dela começar a caminhar naquele sentido. Se você sabe que, por exemplo, o projeto é um produto muito arriscado de margem, você tem que tomar decisões arquiteturais para o custo de operação ser mais barato, entendeu? Então, assim, até isso a informação, o produto ele é preliminar para o tipo de tecnologia que você vai usar. Excelente, excelente. E dentro disso, imaginando um cenário de um projeto, você falou um pouquinho, mas eu queria que você explorasse um pouco mais. Claro. Verzel, chegou uma determinada empresa e no dia zero falou, olha, por onde começar a especificação, por onde começar a conversa em termos de passos ou de evolução de um aplicativo, por exemplo? O que a gente faz? Então, a gente vai entender primeiro toda a parte de negócio desse cliente, tá? Então, eu acho que o exemplo de startup é muito legal, porque eu posso dizer que hoje entre 50% e 40% do nosso faturamento vem de startups. Então, a gente ajuda muita empresa a começar a testar mercado. Então, uma boa parte da nossa cartela de clientes são clientes pequenos, que têm 0 linhas de código e vão começar a ter produto. E eu acho isso muito legal porque a gente está ajudando o próprio mercado a se evoluir, né? Pode sair vários unicórnios de onde a gente está. E a gente tem case. A gente tem um case de um cliente que tinha 0 linha de código de logística. Ele foi de R$0 de faturamento, hoje ele fatura mais de R$1 milhão por mês. Que legal. Assim, tipo, código 100% Verzel. Tipo, não tem uma linha de código que não seja nossa. Que legal. E obviamente, mérito totalmente do produto. Eu acho que os caras são incríveis. Mas é gostoso fazer parte, mas é legal, né? fazer parte disso. Então, a gente sempre ajuda muita startup. E aí, quando chega esse cliente, a gente primeiro, ele vem com muito anseio de tecnologia. A gente fala, calma, primeira coisa, respira. Vamos entender o seu negócio. Me conta o seu plano de negócio, o seu business plan, o que você precisa, para onde você vai. E aí, a gente monta uma estratégia que talvez aqui, quem for dev e está ouvindo, talvez a galera mais de segurança de infraestrutura vai entender o que eu estou falando. Mas a galera de dev tem essa síndrome, né? Que é a síndrome do posso codar tudo. E aí a síndrome do posso codar tudo é um problema, porque tem muita solução pronta. A gente acabou de dar o exemplo de um Kanban. Pô, tem o Trello. A pessoa precisa de um Kanban no projeto dela, no sistema dela. Eu vou fazer um Kanban do zero, sendo que eu posso só plugar na API do Trello?
Parece óbvio, mas não é. Quando você coloca no time de desenvolvimento, não, eu puxo uma lib aqui de Kanban aqui, e aí agora mais 50 horas eu entrego isso aqui. Mas, pô, 50 horas de dev mais uma lib é desenvolvimento. Quanto você gastaria para chamar a API do Trello? 20 horas. Tá vendo o trade-off? Então a gente, voltando para startup, eu olho para essa ótica de tipo assim, dentro de tudo que você precisa, o que já tem de mercado? Excelente. Para não ter que gastar, porque vamos supor que a pessoa tem 100 mil reais para investir na startup. Se eu gastar os 100 mil reais de software, eu quebro a empresa, porque ela não vai gastar com marketing, ela não vai gastar com comercial, ela não vai gastar com nada. Ou seja, 100 mil reais é o todo. Então a gente faz um plano de negócio do tipo assim, beleza, você tem então 100 mil reais, vamos fazer assim? Vamos trabalhar com orçamento de 50 mil reais? Nesses 50 mil reais eu desenvolvo software para você. Então você entende que você não vai ter muita coisa. Você vai ter vários sistemas e eu vou integrar todos eles. Isso não é um problema. Mas você vai ter o Trello para isso, você vai ter o Slack para outra coisa, você vai ter não sei o que lá. E tá tudo bem para você? Tá tudo bem. Então a gente tem esse cuidado. E aí, quando é na questão de startup, a gente tenta ir numa linha de fazer o desenvolvimento com linguagens que o desenvolvedor desenvolva mais rápido. Então, geralmente, a gente vai muito para o JavaScript, porque é um desenvolvedor mais barato, tanto de back quanto de front, e aí eu consigo fazer os dois. Então, a maioria das startups, a gente faz isso. A gente entende o que a pessoa precisa, pega satélites que já fazem boa parte do que ele precisa e só pluga o que falta. Então, faltou o aplicativo. Tá bom, só que o aplicativo tá mandando pro Trello, o Trello tá mandando lá pro CRM, o CRM, tudo isso é de mercado. O que o cliente vê no final é só o aplicativo, entendeu? Boa, excelente. E na hora que você estava falando, surgiu uma coisa que nem está aqui, mas que eu gostaria de entender. Essa pessoa que participa nessa conversa e olha para o budget e fala, olha, é isso que você tem para investir, vamos por aqui. Ele também é um desenvolvedor ou ele é um arquiteto? Isso acho que é Eu acho que esse é talvez seja a minha digital na área comercial. Porque o que a gente tem? E esse foi uma transformação que a gente foi passando ao longo dos anos. Eu não tenho nada contra vendedor, eu sou vendedor, gente. Hoje eu sou o vendedor principal, então assim, eu sou vendedor. Só que eu entendi que o que me faz de diferente como vendedor é justamente o fato de eu conhecer de programação. Eu sou uma pessoa que entende de programação e sou uma pessoa que conhece de negócio. Então eu consigo ouvir o que o cliente quer e transformar isso num plano de negócio para ele com tecnologia. Então, o que a gente percebeu? A gente percebeu que a pessoa que mais tem a capacidade de fazer isso é um desenvolvedor treinado para vendas. E aí, dentro da Vercel, a gente chama essa função de arquiteto de solução. Então, eu tenho um arquiteto de solução, meu time comercial ele é todo envolto de arquitetos de soluções, onde eu treino eles na ótica de venda, na ótica de negócio, para que eles consigam ouvir o que o cliente quer, buscar ferramentas. Eu acho que isso é um ponto importante, a gente tem que sempre partir do princípio que a gente não sabe tudo. Então, toda vez que chega um cliente novo, amanhã vai chegar um cliente novo, ele vai me falar, eu vou abrir o Google e vou pesquisar se o que ele quer não tem alguém igual, se não tem um benchmark, se não tem alguma ferramenta que já está pronta, porque de ontem para hoje pode ter saído uma ferramenta nova. Então, a gente tem muito esse cuidado de benchmarking, de efetivamente ouvir o que o cliente quer e transformar. Então, eu criei esse conceito de ter, em vez de vendedores, eu tenho arquitetos de soluções. Excelente, que legal. Acho que esse é o link, talvez, que falta em muita visão ou de muitas empresas para justamente fazer esse meio de campo. Agora a gente tem que falar de segurança, né? Sim, a gente com está certeza. aqui, a gente tem que abordar isso. Então, agora que disso, eu apanho aqui, tá, gente? Nada. Só pelo que a gente conversou antes, e acho que a pergunta que eu vou fazer agora tem um pouco disso, pensando em DevSecOps, né? Então, pensando em trazer para o processo de DevOps segurança, o que você tem visto? Porque o que às vezes a gente observa é uma certa dificuldade por algumas limitações. Sim. Eu queria que você mostrasse ou falasse um pouco sobre isso. Sei lá, um MVP, a startup que você comentou, que está começando ali a fazer um desenho, ela pensa nisso ou não? Fala um pouquinho desse aspecto para nós, Rafa. O cliente não pensa, eu acho que esse é um ponto interessante que até a gente estava discutindo aqui antes, né? O cliente, ele está olhando o budget e ele imagina a tela que vai chegar no final. Todo o caminho no meio, ele não faz a menor ideia. Então, tem certos compliances que a gente precisa instaurar. Então, por exemplo, um compliance que é inegável para a gente é a gestão de configuração. A gente tem ambiente de dev, a gente tem ambiente de QA, a gente tem ambiente de produção. Isso é negociável. O cliente não vê valor no começo, mas depois ele entende. Principalmente quando o produto é em produção e ele precisa testar uma coisa nova, aí ele começa a entender por que ele precisa ter vários ambientes. E aí, dentro disso, como o cliente não enxerga, vou dar um exemplo, talvez, vou dar um de professor aqui, mas muito na pegada de analogia, do tipo assim, quando a gente compra um carro,
A gente não sabe como o motor 100% funciona. A gente só compra o carro e quer que ele ande. O cliente é a mesma coisa, ele quer o projeto funcione, mas ele não sabe o que está acontecendo por trás. Então, o que acontece? Hoje as montadoras, elas não fabricam mais os carros. Se vocês pararem para pensar, elas compram as partes, elas só juntam, né? Elas são montadoras, elas montam, né? Não são mais fábricas, né? Que nem eram antigamente. Esse é um trabalho que a gente tem aqui, né, quando a gente fala de segurança, fábrica de software e coisas do tipo, que é o quê? A gente montar peças prontas para que quando o cliente quiser, a caixa de câmbio já está pronta, ele não precisa montar a caixa de câmbio do zero, porque se ele tivesse que montar a caixa de câmbio do zero, se você fosse pegar o seu carro, se você pagasse para fazer a pesquisa de uma caixa de câmbio, você ia gastar, sei lá, 2 milhões para fazer. Só que no seu carro, a caixa de câmbio só custou 7 mil reais. Por quê? Porque no fim das contas, a escala de venda, né, fez essa necessidade. É a mesma coisa. O que a gente faz para esses clientes? A gente define um boilerplate, um framework, onde já tem, né? Então hoje a gente usa o backstage da Spotify, então a gente usa o backstage lá por trás, a gente já tem todas as delimitações de infra, a gente tem parceria com a AWS, com Azure, com a Oracle e todos os clouds, e aí a gente fornece todos os compliances para isso. Quando o cliente surge, a gente vai lá, roda um comando, ele já sobe a infra do cara. Então eu tenho um time de DevOps, esse time de DevOps, como eu falei, eles fazem exatamente esse trabalho, que é o trabalho de manter esse backstage funcionando, para que toda vez que chegar um cliente novo, esse cliente precisa ser mais SQL, com não sei o que lá. Ele vai lá, dá um play e roda. E aí todas as delimitações de infraestrutura de cloud já estão aí. De segurança, o framework também tem. Então a gente tem, por exemplo, APIs com segurança, a gente já tem uma série de coisas ali, a gente já tem paginação, a gente já tem cores, a gente já tem uma série de coisas que a gente consegue implantar, mas que, de novo, se eu botar isso na estimativa do cliente, o cliente não vai querer. Então o que a gente faz para esses clientes pequenos? A gente já desenvolve isso, vai fazendo, a gente refina, a gente faz um custo de investimento para que no final das contas, ao invés do cliente pagar 1 milhão no projeto do câmbio, ele pagou só os 7 mil, que foi o que efetivamente ele usou o câmbio pronto, entendeu? Perfeito, entendi. E assim, dentro disso, acredito que o acompanhamento contínuo ou a versionamento desses modelos ou desses playbooks que você deve ter em Ansible, Terraform, por aí vai, com relação à infra, e também o código, eles têm que ser revistos constantemente. Exatamente. Né? E aí, por exemplo, é onde o time de DevOps e de DevSecOps são justificáveis, porque assim, eu não vendo horas de DevOps para o projeto de software. Por quê? Porque ali já está com a infra, ele só desenvolve, mas eu tenho que ter um time menor para suprir toda a necessidade de infra para todos esses clientes, que hoje eu tenho em média de 70 projetos por mês. Então, assim, é muita infra por mês, entendeu? Sim. E há um dilema aí que a gente encontra constantemente, né? Às vezes eu brinco em reunião que se colocar o dev, o cara de operação e colocar o cara de segurança na mesma sala, o negócio... Se colocar o QA, então já era. Aí já era. Meu ponto aí, Rafa, é o seguinte... Os KPIs, às vezes, são muito distintos, né? Sim. O dev, ele tem lá uma preocupação com a sprint e com as tarefas que ele precisa entregar. Exatamente. Já o cara de segurança, ele tem que manter, às vezes, a estabilidade ou garantir que não vai ter um vazamento de informação dentro daquela aplicação. Ou que o billing não vai exceder, coisas do tipo. Exatamente. E daí o cara de operação vai olhar para o billing, vai olhar para essa parte. Dentro desses aspectos, como funciona esse dilema? O que você já se deparou com esse cenário? Eu acredito que sim, porque não é novo. E como fazer a balança ficar ajustada, né? Ficar equilibrada. Como que você vê isso? Eu acho que é saudável. Eu trabalhei numa das empresas que eu fui cliente de software, que eu mais aprendi com eles. Eles tinham KPIs muito antagônicos. Então, tipo assim, o KPI do dev ferrava o QA, e o KPI do QA ferrava o dev. Pode parecer que, né, mal visto, pode parecer algo complicado de se ver assim, mas eu acho que, no fim das contas, isso gera um benefício ao todo. Não de degladiar, mas de efetivamente entender que é saudável eu ter uma competição entre o dev e o QA do tipo assim, cara, todo bug encontrado em produção que o cliente encontrou é culpa do QA.
Todo bug encontrado em homologação é culpa do dev. E isso faz com que você tenha um ambiente de cultura, de teste, de entrega melhor. Por quê? Porque o dev não quer que seja achado em homologação e o QA não quer que seja achado em produção. Então eles mesmo por si só têm o trabalho de fazer os dois, ou seja, eles não são antagônicos, eles são complementares. E isso serve para segurança, isso serve para produto, entendeu? Então se você conseguir fazer com que os KPIs, por mais que eles possam ser conflitantes, mas que todos vejam benefício no fim das contas, eu acho que é onde você tem um produto mais maduro. Vai depender muito de cultura, que aí eu acho que é o trabalho principal da empresa. A empresa vai ter que ter uma cultura muito forte para entender que não é eu sou dev, vocês são segurança, ele é QA. Nós somos a empresa. Senão, beleza, achei bug em produção. Tá bom, mas vamos resolver? Uhum. Vai doer no seu KPI, tudo bem, vamos pro próximo para que não aconteça. O dev precisa terminar a sprint no prazo. Tá bom, então eu vou tentar te liberar antes, né? Para que você possa testar com calma, para que a gente possa fazer uma revisão. Ou no meio do dev, chega aí, senta do meu lado, eu tô programando aqui, o que você acha? Putz, Rafa, ó, tá faltando isso aqui, ó, eu sei que isso aqui vai dar bug, hein? Então, assim, eu acho que é ter mais essa cultura de sinergia. Se você tiver essa cultura de sinergia, os KPIs não serão um problema. Que legal. Eu acho que essa é uma visão muito interessante. A gente conhece até empresas que culturalmente gerenciam pelo conflito, isso é histórico dentro de casos de empresa aí, mas essa questão de KPIs, onde você tem a cultura da empresa permeando e podendo trabalhar junto com a gestão comprando essa ideia, acho que é um Porque caminho bem interessante. tá tudo bem ser diferente os KPIs, porque uma coisa é a meta, e a meta ela tem que ser por equipe, ela tem que ser pela tribe, né, pelo chapter ali, né, tudo bem, faz sentido. Então a tribe de segurança, o chapter de segurança, realmente, o KPI dele tem que ser diferente do dev, porque são coisas diferentes. O time de segurança não vai estar trabalhando na sprint, e se estiver trabalhando não vai ser em todas, enquanto o time de produto. Mas em contrapartida, eles precisam ter uma sinergia ao ponto de conseguir chegar num ponto que dentro da sprint tem que se pensar em segurança para não afetar lá e vice-versa. Não, eu preciso entregar a sprint, então dane-se segurança. Então tá bom. Então também em contrapartida, vou deixar subir o billing para pegar ali o pessoal de dev. Opa, temos um problema aqui, né? Tá sendo cada um por si. E não é essa a ideia. Poxa, precisamos pensar em segurança. Segurança vai delimitar o compliance de como que tem que passar, e aí isso pode fazer parte do final da review, né, da sprint, coisas do tipo, e o time de dev precisa fazer o apply. Da mesma forma, o time de dev tem que suportar o time de segurança quando tiver alguma vulnerabilidade, alguma coisa para corrigir o mais rápido possível, entendeu? Você vê alguma possibilidade de ter, ou dentro da sua experiência, alguns deles compartilhados ou alguma base que é institucional e não específica, que motive todo mundo a ter essa cultura também? Quando você vai nesse conceito que eu falei de chapters e tribe, a tribe ela não precisa ser pessoas da mesma categoria, né? Então eu posso ter uma tribe de segurança que tem dev e QA lá dentro, e aí o KPI vai ser pela tribe. Então essas pessoas, vai ter um dev, um QA, um PO e várias pessoas de segurança pensando nos KPIs de segurança, ou seja, eles vão ganhar bônus em cima disso, entendeu? Boa, entendido. Rafa, além desse ponto de motivação, a gente vê a parte de IA entrando e não tem como a gente não falar, né? A gente sabe que toda a fundamentação de IA é alguma coisa, de inteligência artificial é alguma coisa que já tem um bom tempo, né? Não é algo novo. Quase 60 anos, para ser sincero. Exatamente, mas todo o processamento que é capaz que a gente tenha hoje mudou a forma de se consumir IA. Completamente. E certamente isso muda também o que a gente vê para o futuro. Então, uma coisa acaba influenciando a outra. Sim. Como que você vê IA aplicado ao processo de desenvolvimento? Você falou um pouquinho antes, mas eu queria descer um pouco mais do tipo, vai substituir, não vai? E, lógico, eu tenho meus conceitos, o que eu acredito aqui, mas eu queria ouvir de você e entender um pouco disso, né? Como que IA vai afetar desenvolvimento nos próximos anos? Ela vai afetar eu acho que ela afeta em dois caminhos, tá? Eu vou falar primeiro de quem desenvolve. A gente usa versionamento de código, a gente usa IDE, a gente usa tudo isso para diminuir o nosso esforço, porque programa num bloco de notas versus programa num VS Code. Quando você olha isso, parece no-braining, mas é exatamente isso. São ferramentas que ajudam o nosso dia a dia. A IA hoje, ela eu vou usar o exemplo do Copilot aqui, ela é uma ferramenta para te dar otimização de trabalho, quer você queira, quer você não.
É simples assim. Hoje o Copilot, ele gera por arquivo, ele gera por função, então você consegue... Cara, acha o erro nessa função, ele acha o erro, já te dá, você vai lá, ou seja, é uma ferramenta. Obviamente, ela não tem todo o contexto, e esse é um ponto que vale uma aspas com relação à IA. A IA, ela não cria nada do zero, ela tem que ter uma base de conhecimento gigantesca, né? Quando eu falo de IA generativa, tá, gente? A gente tá no momento de IA generativa, a gente não tem IA criativa ainda, que é o próximo step que a gente provavelmente vai chegar. Quando a gente fala de IA generativa, a gente está falando que você tem um volume gigantesco de dados, onde ela, como se fosse a rede neural do nosso cérebro, que a gente vai tomando decisões em cima de pontos buscando redes neurais, por isso que ela é generativa. Então ela gera generativa, baseada na base de conhecimento que ela tem. E aí é onde eu vejo que muitas pessoas ainda têm dificuldade com a ótica de entender o papel da ferramenta inteligência artificial, que é contexto. Nada mais é que se você não chegar e ensinar o que você está fazendo, a empresa que você faz, todo esse roadmap que a gente escreveu, a gente não acabou de falar de refinamento, aí você chega para a IA que não teve 1% desse treinamento de refinamento e fala assim, gera o código para mim aqui do CRUD de clientes. Que CRUD de clientes? Quem é o cliente? Para quê? Quando? Onde? Então eu sempre falo, principalmente para executivos, eu acho que eu tenho esse papo muito mais com executivos do que com dev. Quando a galera pergunta do papel da IA, eu falo que a IA é seu estagiário. Só que se você não treinar seu estagiário, ele não vai saber desempenhar nada. Ele é um estagiário de tudo. Ele pode ser um estagiário de matemática, de programação, de alfabetização, de psicologia, desde que você treine. Então é necessário e é isso que as pessoas esquecem. Para o futuro, eu ainda acho que vai ter, sim, alguns replaces. A gente fala de no-code, low-code já, e nem faz tanto tempo, e já tem ferramentas excelentes de low-code, no-code, que substituem, de certa forma, a programação. Por quê? Porque assim como a gente desenvolve muita coisa do zero, e a gente já falou, tá na hora de parar de desenvolver coisas do zero, de plugar caixinhas. Quando eu comecei a trabalhar com software, um projeto de software levava de 2 a 3 anos, isso lá entre 2005 e 2006. Hoje, com uma fábrica de software, eu sei que o meu tempo médio de projeto é de 2 meses. Ou seja, cara, isso só vai diminuir. Então, assim, vai chegar uma hora que tempo de projeto vai ser uma semana. Você vai ter uma semana, vai usar o design sprinting para o próprio design sprint de lá já sair com o MVP para a pessoa testar no mercado. Então, isso só vai ser possível se a gente tiver ferramentas que acelerem. E a IA vai ser uma, com certeza, dessas. Eu acho que o próprio Copilot está fazendo um trabalho legal, entre outras, mas eu acho que o Copilot e a Microsoft tem um aspas a mais com relação à programação. Porém, para fechar aspas com relação à programação, enquanto a IA não tiver input de ler o contexto, ela não vai conseguir programar sozinha. Então, assim, você tem lá o seu arquivo, o seu projeto com todos os tipos de classe, formato, interface, etc e tal, mais o refinamento de dados que você tiver. Enquanto isso não tiver na base de conhecimento da sua IA, ela nunca vai conseguir programar igual você. Por isso que ela é uma ferramenta ainda hoje, ela não é um gerador. Agora, falando de produto, que eu acho que é um ponto importante, os produtos sim vão mudar drasticamente. Porque hoje, se eu fosse fazer um chatbot pro WhatsApp aí, eu levaria, sei lá, 100, 200 horas. Hoje tem ferramenta de inteligência artificial pronta. Quem quiser pesquisar, pesquisa aí, rosana.io. Cara, você cria um agente de suporte de venda a hora que você quiser e pluga no seu WhatsApp e acabou, entendeu? Então, para produto, eu acho que a inteligência artificial ela vai fazer muita diferença no produto. Só que eu ainda acho que as pessoas estão usando de forma errada. Só para fechar essa aspas de IA, que é... As pessoas estão usando muito o IA como respondedor de pergunta e não efetivamente como uma pessoa inteligente para analisar certas coisas. Então, por exemplo, eu ainda vejo poucas pessoas usando machine learning, por exemplo, ou enfim, data mining, outros recursos, né, outros algoritmos de IA para tomar decisão. A pessoa fala assim, não, eu vou colocar uma IA para falar com o meu cliente. Mas tá bom, você está analisando como estão essas conversas com o seu cliente? Resposta. Você está, por exemplo, você está treinando a sua IA para falar de acordo com o DISC do seu cliente? Ou seja, você está fazendo um scrapping. Quando o cliente entra em contato no WhatsApp, você está indo lá na rede social do seu cliente para entender o perfil comportamental dele para falar com ele do jeito que ele precisa. Aí todo mundo fica assim, nossa, mas dá para fazer isso? Dá, só estão usando errado, entendeu? Então eu acho que assim como a gente teve muito baby steps na indústria, a gente está no baby step de IA, que isso vai mudar drasticamente nos próximos anos, sabe? Perfeito. Acho que essa visão sua de que é uma ferramenta e que a forma que é utilizada influencia muito, vem de encontro também. Eu lembro de uma pós que eu tive oportunidade de começa a pós ou não, e era em IA, e assim, há muito tempo atrás, né? E daí você olha isso daí como
uma possibilidade de mais uma ferramenta que pode ser usado tanto a O mercado vai ajudar ou mudar, não. é uma questão de você Exato. aceitar ou não, entendeu? E acho que o outro ponto que você falou anteriormente também tem muito a ver com isso, né? Então, a próxima geração consumindo e sabendo lógica, sabendo como estruturar pensamentos, saber como encadear. E isso vai usar a ferramenta que for, que ferramentas melhores virão. Exatamente. A gente não se manteve no assembly, ainda bem, né? Não, Fazendo movimento de registro. Eu vejo a galera falando muito desse lance de IA e, gente, quando eu comecei a programar, eu subia meu servidor de aplicação. É isso aí. Eu tinha que rodar meu JBoss, meu isso aí. Tomcat, aí depois veio o advento do cloud. Quando veio o advento do cloud, precisou se passar isso e agora a gente está voltando, agora com Terraform, está voltando isso para a mão do programador. Ou seja, é normal ter essas transformações. É cíclico. É cíclico. É cíclico. Então, assim, vai ser necessário a gente se adaptar. Aí é uma questão de aceitação ou não, entendeu? Bom, e assim, eu acho que você falou um pouco disso, mas a gente tem um dado do que a gente viu na RSA, na última RSA, no último evento que teve esse ano, que foi, e a gente ficou impressionado com a questão do quanto que o Copilot, por exemplo, pode ajudar. Então, ele vai lá 10 vezes, empresas que adotaram tiveram uma produtividade de 10 vezes maior. Só que em contrapartida, teve um dado que a gente viu que a quantidade de erro aumentou em 4 vezes. Quanto que você vê que a ferramenta IA pode ser uma fumaça, pode ser um fog ou não? Acho que tem bastante a ver com o que você acabou de falar. Mas se você puder explicar um pouco mais ou mostrar a sua visão sobre isso, acho que vai ajudar para aqueles que estão começando. Isso, inclusive, é uma discussão que eu tenho muito com o meu time de liderança, que eles trazem essa preocupação para mim, que é pegar nós três aqui, pegar a gente que está aqui na sala e dar uma IA, a gente performa mais. Mas por quê? Porque a gente sabe o que a gente está fazendo. Quando você pega um estagiário e um júnior e só joga a IA na mão dele e pede, faz o código, volta, você está pedindo para um estagiário pedir para o estagiário. Esse é o problema. E aí é uma pessoa sem contexto, que não sabe como fazer, pedindo para outra pessoa sem contexto que não sabe como fazer. Por isso que aumenta a quantidade de erro. Então, inclusive, a gente ainda não tem um martelo com relação a isso, mas a gente tem muita reticência com relação ao time júnior usar IA. Por quê? Porque senão eles ficam dependentes da IA e não sabem o que está acontecendo. E aí a forma de resolver isso é o que a gente acabou de falar, é treinamento, é a gente voltar para a lógica de programação. Eu vejo que hoje, seja o time, né, de DevOps, seja o time de Dev, eu vejo que a galera não sabe debugar. E aí, como que você garante que o código, copiei ali o código do Copilot, joguei lá, cara, mas você não tá olhando linha a linha. Eu, obviamente, que na minha época eu tinha um tempo de projeto muito maior, mas o que me fez eu crescer muito rápido como programador foi justamente eu olhar linha a linha e falar, opa, a variável tá errada aqui. Errado. Putz, eu tava esperando o 10, veio o 12, opa, deixa eu voltar atrás para ver o que é. E a galera não tem esse tino, por isso que gera muito bug. Então eu vejo como um desafio que a gente tem que começar a conversar com essa geração que está entrando no mercado, inclusive geração na qual está precisando ter um letramento de computador, não sei se vocês viram isso, mas, por exemplo, a gente veio de uma geração de smartphone nos últimos 10, 15 anos, que essa geração de smartphone não sabe usar computador. Então, para entrar no mercado de trabalho que usa-se computador, essas pessoas, sei lá, vou chutar alto, mas daqui a pouco vai começar a ter cursinho da Microcamp de novo. Por quê? Porque a galera não sabe usar computador e é necessário para essa galera entrar no mercado de trabalho. Então, eu ainda não tenho um martelo final, mas a gente vê a ferramenta como um facilitador para quem sabe o que está fazendo, mas também um gerador de bugs para quem não sabe o que está fazendo. Então, na verdade, assim, resumindo, a IA ajuda, mas ela ajuda quem sabe, ajuda quem dá contexto. Esse é um problema. Ela ajuda, tá, entendido. Então, assim, se você não souber dar o contexto, se você não souber pedir, ou se você não souber avaliar o código que ela foi feita, isso vai ser um problema. Eu tenho tido muita discussão em fórum de tecnologia que a galera, o programador vai deixar de existir. Não, o programador não vai deixar de existir. O que vai deixar de existir é o programador que coda. O programador vai fazer o quê? Ele vai avaliar o código que foi gerado e ele tem que garantir que aquele código está certo. Esse é o ponto, entendeu? Então, assim, ele não vai deixar de... Tem que ter alguém para olhar aquele código, só que a pessoa não vai ter mais que digitar, ela vai ter que ler e ter a garantia. E essa é a preocupação da galera mais nova. Se a pessoa não tiver bem treinada de lógica, se a pessoa não souber fazer um teste de mesa, se a pessoa não souber debugar, como que ela garante que aquele código está funcionando? É isso aí. Essa é a nossa preocupação também com relação à segurança, porque o que está entrando ali, como que a gente vai olhar para garantir que aquilo lá está fazendo? E vocês são a porta que se abrir ferrou, entendeu? Exatamente. A gente começou a falar agora de acho que um último ponto que eu gostaria de abordar contigo, eu já falei aqui também, que é a parte de pessoa.
né? Você acabou de citar que talvez, eu lembro de uma imagem de uma palestra que eu vi há muito tempo atrás, que às vezes dá um violino na mão de um macaco, de um gorila, não vai ser usado da forma correta. Então, pegando essa imagem que eu tenho, como que você tem visto e quais são os desafios que você tem com essa questão geracional, de geração em termos de desenvolvimento, Rafa? O que a gente tem, né? Eu acho que toda geração ela tem a sua particularidade. Então, assim como se eu fosse pegar um baby boomer e botasse ele para programar, eu teria uma questão de lidar com o formato, né, das redes neurais dele. Acontece isso com o Gen Z e com os alfas que estão vindo. Que por acaso eu tenho um filho de 6 anos, entendeu? Meu filho vai ser força do mercado de trabalho em 20 anos. Então, eu preciso já estar pensando nisso. Só que o que acontece é que às vezes as pessoas elas vão já muito com preconceito sem analisar o todo. A geração ela é modificada pelo próprio fato do ambiente onde elas estão, do momento de tecnologia que elas estão. Então, a gente tem uma geração que foi criada com smartphone, que foi criada com internet, com fácil acesso à tecnologia, foi se criado nesse meio, teve o boom das redes sociais, onde as redes sociais elas tiveram um papel importante de formar, né, todo o círculo dopaminérgico, todas as coisas que a gente faz como recompensa, motivação e assim sucessivamente. Então, o resultado disso é a gente ter uma geração que sabe muito de tecnologia, tem facilidade de tecnologia, só que é uma geração imediata, de certa forma, Sim. e é uma geração que, de certa forma, ela foi induzida a pegar informação fácil e saber superficialmente de algumas coisas, que não é um problema. O trabalho e o desafio está justamente em entender, esse é o perfil da geração, tem como mudar? Não. É ser antissistêmico você mudar. Como que eu crio um modelo de ensino, como que eu crio um modelo de onboarding, um modelo de profissionalização para que essa geração possa entrar no caminho. Então, como eu falei, vamos ensinar computação. E não tem problema ensinar computação. Sei lá, talvez possa ser cancelado agora para algumas outras cadeiras, mas hoje você tem graduação que te obriga a você ter português, inglês e matemática na maioria dos cursos. Por que não obriga a pessoa a ter conhecimento básico de sistemas de computação? Coloca aí, sei lá, introdução à computação 1 e 2 em todas as grades. Já que o MEC vai obrigar, por que não obriga isso? Porque hoje, sei lá, posso contar nos dedos as áreas que não precisam de computação para trabalhar. Logo, por que isso não entra na grade? Então, é olhar para as pessoas que você tem, para como elas foram formadas e corrigir a curva de ensino para que elas possam entrar no mercado de trabalho. Eu acho que esse é o desafio. Não sei quantas pessoas estão dispostas, mas é isso que tem que fazer. E aí suprir as tecnologias, né, e os conhecimentos que as pessoas precisam ali suprir para que elas estejam aptas para o mercado de trabalho, sabe? A gente vê e conversas que a gente teve aqui, depois a gente pode pôr até referências a outros podcasts que a gente teve no próprio Arena, a essa necessidade também de ensinar segurança desde o início. Então, eu me alegro quando eu vou e vejo uma escola que às vezes está ensinando para a turma lá de 6, de 8, de 10 anos, a visão de segurança, ensinando o que é uma senha forte. Porque, de fato, é isso que vai valer para o futuro em termos de comportamento no meio digital. E se você pensar, isso é tão importante quanto decorar a fórmula de Bhaskara. Exato. Só que as pessoas não estão colocando isso no ensino fundamental, né? Assim como várias outras coisas, né? Da mesma forma que empreendedorismo, a gente vê outros países trabalhando muito antes, desde a base. Está sendo trabalhado perfeito. E dentro disso, eu acho que, e eu queria ouvir um pouco de você sobre isso, eu acho que o Devaria ajuda muito nesse sentido. A formar, a trabalhar na cultura. Como que é? Qualquer pessoa pode se inscrever e ir do 0 a 1, fazendo um paralelo aí à lógica, mas pode ir do 0 a 1 em desenvolvimento, como funciona? Fala um pouquinho para nós, acho que vai ser interessante. Legal. Isso. A Devaria foi concebida justamente para esse perfil, né? Para pessoas que sabem zero de computação. Então, quando a gente não pensou em pegar o aluno que está saindo do METEC, porque esse aluno já é letrado e ele já até sabe o que ele quer e ele consegue ir no Google, lá no YouTube e estudar. Então, o trabalho da Devaria sempre foi em letrar as pessoas antes. Tipo, exatamente o que a gente falou, o que é uma senha forte, o que é um servidor, o que é hardware. Tem gente que não sabe qual é a diferença de memória RAM e de HD, então de SSD. Então, a gente entra nesse letramento.
Dito isso, é para qualquer um. E aí, como que a pessoa faz? Entra lá no site devaria.com.br, você vai ter um quizinho lá para ver o seu nível, né? Porque a gente tem 2 trilhas. Uma trilha para quem sabe 000 e uma trilha para quem já tem um pouquinho mais de familiaridade, só para facilitar o ensino, né? Também não adianta pegar uma pessoa que já sabe e poxa, Não tô vou aqui. aguentar ver Não, isso de novo, né? 10ª vez. Então a gente faz essa segregação. E Boa. aí, justamente, é o que a gente tem. Então, o que a gente chama isso de módulos básicos, né? Pra você ver o valor que a gente dá para isso. O que a pessoa aprende em módulos básicos? Ela aprende computação básica, ela aprende hardware e software, ela aprende redes, ela aprende banco de dados, ela aprende lógica de programação e programação web básica. Isso aqui, qualquer pessoa que vai trabalhar com tecnologia precisa saber. Se a pessoa não souber disso, ela não consegue desempenhar nenhum papel. Ah, eu vou trabalhar como DevSecOps, ou eu vou trabalhar como SI. Você precisa saber disso, não tem jeito, entendeu? Então a gente dá essa trilha e depois aí a gente vai para a linguagem para a pessoa poder conhecer um pouquinho de programação. Excelente, excelente. Isso que vocês estão fazendo, às vezes a gente vê na outra ponta a falta de ações como essa, né? Então, já participei junto com o nosso CTO de alguns processos seletivos e de repente a gente pergunta o que é uma sessão? A pessoa sabe explicar de um ponto de vista alto, mas não sabe onde que aquilo está sendo escrito na memória. Ou você cita lá, modelo ISO-OSI, é alguma coisa que choca. E quando você tem essa base, ajuda a entender uma série de coisas e a construir correto uma série de itens. Exatamente. Né? Por isso que eu volto que a gente precisa sempre trabalhar em P&D, né? A gente precisa trabalhar em desenvolvimento de pessoas porque é uma falácia a gente acreditar que a pessoa sabe o que precisa para trabalhar na nossa empresa, né? Exato, exato. Legal. Caminhando para o nosso encerramento, na verdade, de novo agradecendo, o papo está muito jóia, mas caminhando para o encerramento, a gente está com um quadro novo, Rafa, onde a gente faz aqui cortes para falar justamente para aqueles, de forma mais fácil ainda, de forma a ser mais entendido ainda, para aqueles que estão começando. E daí a pergunta que eu queria deixar para você é, o que diferencia um bom desenvolvedor de um desenvolvedor mediano ou ruim? O que você falaria? Olha, você tem que começar, tá aqui o caminho, as dicas são essas para sair do outro lado com toda a experiência que você tem. Tem muito a ver do que a gente falou o episódio todo, tá? Mas o resumo, no geral, para mim, é escutativa. Você precisa saber ouvir aquilo que está sendo pedido. Eu falo que um superpoder que todo programador tem que ter é o incômodo, né? O Eric Wendel, meu amigo, fala que é a curiosidade. Não importa se é curiosidade ou se é incômodo, os dois é o mesmo, que é o quê? Você nunca está satisfeito com aquilo que está acontecendo e se perguntar. Então, tipo assim, e se isso aqui estiver errado? E se isso aqui não estiver rodando? E se eu colocar essa variável em vez dessa? Então, eu acho que se você tiver uma escutativa, se você tiver um incômodo, a curiosidade ali, né? E junto com essas duas coisas, um bom perfil de comunicação, porque eu vejo que o programador dos anos 80, ele era o gênio que lá, né, que recebia pizza por debaixo da porta. Isso morreu, gente, sendo muito sincero. Um programador hoje que trabalha na casa dele, lá no Recife, que trabalha numa empresa em São Paulo, que não sabe se comunicar, ele não vai ser bem visto, ele não vai ter boas entregas, por quê? Porque a única forma, né, se você for pegar na pirâmide de absorção, hoje a gente absorve de várias formas, mas quando você só escuta, e geralmente essas pessoas têm medo de abrir a câmera, eu só ouço a voz da pessoa, eu não tô vendo o que ela tá digitando nem nada do tipo. A gente consegue absorver só 20%, ou seja, é muito mais difícil. Então você tem um bom perfil de comunicação, com curiosidade, incômodo e uma escutativa, eu acho que é a tríade do sucesso. Acho que para qualquer área, mas se você quiser para programação, eu acho que é meio que o pré-requisito. Excelente, excelente, Rafa. E um outro ponto que a gente também faz aqui, um outro quadro que a gente normalmente tem, é que os convidados eles vão recebendo e deixando pergunta para os próximos. E a gente teve aqui no último episódio, do último que a gente teve de podcast, com a Dionice. A Dionice, ela é CEO na NV Seguros, uma empresa que está focada em seguro cibernético. E ela deixou aqui uma pergunta para você. Então eu vou pedir para a gente colocar, para você ouvir, acho que vai ter bastante a ver com o que a gente conversou também. Tem a dó de mim, hein? Vou fazer uma pergunta um pouco polêmica para você, Rafael, porque é uma questão que eu sofro olhando o nosso atual mundo com os jovens. Então, como você também é professor, eu queria pedir a tua opinião, né, da juventude, hoje principalmente voltado à tua área, que é desenvolvimento, na parte de tecnologia. O que você acha sobre o jovem de hoje querer pular etapas, pegar atalhos e não se certificar ou não se graduar para ele assumir um cargo mais sênior?
né? Você concorda com isso? Qual a tua opinião sobre isso? Você acha importante que ele tenha a jornada, né? E eu já estou com 51, eu tive uma baita jornada aí para chegar no meu conhecimento de hoje. Então, o jovem hoje, às vezes, ele quer pular um pouco dessa etapa, não precisa ser tão longa quanto a minha, mas queria saber a tua opinião sobre isso. Dionísio, obrigado pela pergunta. Pergunta complexa aqui, né? Tomei uma bola com curva aqui, mas vamos lá. Eu acho que a primeira coisa é que a culpa não é dessa geração. Eu acho que isso foi pré-setado. Então a gente tem uma rede social, como eu falei, que bota um vídeo de 15 segundos para ela, como montar não sei o que em 15 segundos. E aí a pessoa acredita que em 15 segundos é necessário, então isso foi imputado, né? E aí, de novo, a rede social, e eu não estou falando bem ou mal da rede social, mas é um papel que ela faz, ela cria-se muito o efeito social da facilidade. Você entra no Instagram, você só vê notícia boa, você só vê coisa boa, você só vê a pessoa andando de carrão, e cria-se essa falácia de que o jovem tem que ter sucesso rápido, senão ele não funciona. Então, o que eu acho? Eu acho que o mercado ele é muito mais volátil hoje, muito mais ágil do que quando você começou, quando eu comecei com 20 anos. Então, a gente comparar o jovem com a mesma régua, eu tive 4 anos para fazer ciências da computação, eu não sei se hoje eu indicaria qualquer jovem fazer 4 anos de ciências da computação, isso pode ficar até para um papo para a gente trocar depois, porque eu acho lento. Entendeu? Então, assim, o mercado já é mais ágil, da mesma forma como a gente teve muito mais tempo de preparação. Eu acho que a gente precisa primeiro encontrar o meio termo, como eu acabei de falar com o Almir, para a gente treinar essa geração. Essa geração vai ter déficits, a gente precisa treinar esses déficits, mas também a gente não pode colocar na ótica de comparar a pessoa com a mesma trajetória que a gente teve, porque eles têm muito menos tempo. Então é um desafio a gente fazer com que essa pessoa chegue na capacidade que a gente espere, só que mais rápido. Só que também aí eu posso trazer para o mercado de tecnologia. O mercado de tecnologia nesse pandemia, ele teve um boom muito grande, e aí contratou-se muita gente, e aí teve esse lance do sênior de 2 anos. Eu acho que isso é uma questão de tempo para acabar, né? Vê-se muitos programadores hoje medianos, com esses déficits que a gente acabou de falar, de regras de negócio, etc e tal, tendo dificuldade de se realocar. Então eu acho que vai acontecer uma seleção natural de qualquer forma com essa galera, e se você é uma dessas pessoas que cresceu rápido e está começando a enfrentar, olha para dentro, faz uma autoanálise, vê se não é alguma coisa que você tá tendo de gap, que talvez tá todo mundo enxergando menos você, que você precisa só acertar esse prumo para você voltar para sua carreira. Então eu não critico muito a geração mais nova, eu acho que o desafio é nosso. A gente tem que ter a responsabilidade de pegar e puxar eles pela mão. Não, mas é uma geração difícil. É difícil, mas a gente deu condição, a gente botou o celular na mão dos nossos filhos para que eles tivessem a rede social. Então agora a gente tem que ajudar eles a chegar a sucederem a gente, né? Porque eles vão ser executivos daqui a pouco, e eu preciso que o meu filho seja um executivo muito melhor que eu. Então tentar achar menos culpado e tentar achar um pouquinho mais de solução. Respondi com bola com curva essa daí, mas vamos ver isso aí que o pessoal acha. Não, muito jóia. E na verdade, uma coisa que você falou me ativou outra aqui. A gente também foi uma geração difícil. Quantas né? vezes a gente ouviu isso? Poxa, você sabe mexer com videocassete, eu preciso ler o manual. Quantas vezes a gente não viu os nossos pais? Não, você é preguiçoso, você não lava a sacada todo dia. Como assim, cara? Quem disse que precisa lavar a sacada todo dia? Ou seja, esse choque de cultura, sempre a cultura anterior, ela tende a julgar a cultura mais nova. Eu acho que o nosso papel é aceitar e entender os déficits e como que a gente pode suprir esses déficits. É isso que cabe a gente, sabe? E acho que aproveitar os potenciais, que certamente existem. Exatamente, né? É uma balança. Se eles têm déficit, eles têm potenciais, que é nítido. Exato. Eles são muito mais rápidos para assimilar a informação, eles têm uma comunicação melhor do que a gente. Então, assim, eu acho que tá tudo... É questão de pegar o que é bom e potencializar, e pegar o que é ruim e trabalhar, entendeu? Perfeito, excelente. E para a gente manter esse ciclo, Rafa, essa dinâmica que a gente tem, a gente vai estar no nosso próximo episódio aqui no Arena com a Samantha Oliveira. A Samantha, ela é DPO no MEV, no Mercado Livre, e eu queria que você deixasse uma pergunta para ela nesse sentido dela poder responder, da gente poder trocar informação entre episódios também. Bem legal, bem legal. Samantha, me deram a missão aqui de passar uma pergunta para você, tá? Vim pensando no episódio todo como que a gente poderia, né? Então, te conhecendo um pouco, mas eu acho que vocês têm um papel muito importante como Mercado Livre, né? Como uma instituição de compra grande, que é como que está o modelo de consumo dos consumidores mais novos. Então, assim, dentro de todas as coisas, eu sou um comprador assíduo do Meli, acho que a gente aqui todos mas a gente é de uma geração que pegou o Mercado Livre no começo. Como que está a transformação dentro do produto do Mercado Livre para atender essa nova economia que está chegando aí de crianças mais novas, de adolescentes e pessoas que estão entrando no mercado de trabalho? Então, acho que é uma coisa que você vai responder com toda eficiência, e essa é a minha pergunta para você.
Excelente, Rafa. Obrigado, Thaís, Samantha, a pergunta para você. Rafa, eu queria agradecer muito. Foi um papo muito jóia. Acho que por diversas vezes abriu e trouxe visões que podem ajudar, mudou completamente, às vezes, a forma que o nosso ouvinte está vendo. Então, muito obrigado por ter aceito o convite e por ter participado. E se você puder deixar uma última mensagem, a câmera está contigo, ou como te encontram, ou sobre o Devaria, fica à vontade. Boa. Gente, primeiro, obrigado por você que assistiu, chegou até aqui, dá um joinha, se você não se inscreveu, qualquer coisa do tipo, já vai lá, segue, isso ajuda, então conto com vocês. Queria agradecer ao Amir, cara, você foi um host incrível, queria agradecer ao Brunão pelo convite. É sempre legal falar de tecnologia, mas é sempre mais legal quando a gente fala trazendo conhecimento. Eu acho que o nosso papel é trazer conhecimento para as pessoas. Quem quiser me encontrar é fácil, é Rafael Tomazelli, Tomazelli é com TH, vai estar aqui escrito em algum lugar, eu tenho certeza. Rafael Tomazelli, Instagram, LinkedIn, qualquer coisa do tipo, mais fácil. Quem quiser ouvir o podcast é Coda Mais Fala, ou quem quiser entrar no Devaria, devaria.com.br, então mais fácil de se achar. E aí eu queria deixar uma mensagenzinha então para vocês, para a gente finalizar aqui com essa energia, né, principalmente para o pessoal aí que está ou buscando novos conhecimentos, ou porque está buscando ali, né, sobre a ótica de a gente persistir. Eu sei que às vezes a gente se compara muito, eu acho que isso foi um ponto final que a gente falou muito legal, né? As redes sociais, eu acho que elas trazem pra gente certas falácias de sucesso que não são verdades, e eu queria trazer pra vocês que, cara, olha realmente pra pessoa que tá do seu lado e não pra pessoa que tá na sua rede social, porque aquilo que as pessoas colocam na rede social, de certa forma, é uma foto e não efetivamente todo o trabalho que a pessoa teve na vida, e que você confie um pouco mais em você e se compare um pouco menos, porque eu sei que você vai chegar onde você precisa, beleza? Obrigado por ficar até aqui, espero outros convites e tamo junto. Excelente, Rafa. Eu também fico por aqui e nos vemos no próximo Arena Reinforce.